Glória a Deus. Cumprimento também a igreja com a paz do Senhor, essa paz brilhante. Glória a Deus. Para você que está nessa tarde ouvindo a palavra de Deus, se você diz, eu sou de Deus, pois escute o que nós temos para falar. Não é algo pessoal, mas sim algo que Jesus fez na vida de cada um de nós. Verdade. Se você tem a Bíblia na sua casa, olha só, se você tem a palavra de Deus aí na sua casa, você lê comigo aqui, vamos meditar na palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, mas vamos ouvir só alguns minutos, eu peço a sua atenção, aqui em João, capítulo 3, João, capítulo 3, e versículo 1. Olha só o que Jesus fala para Nicodemos, o encontro com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com ele à noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só que interessante, o encontro de Nicodemos, um certo cidadão, com Jesus, o Filho de Deus. Como é que é esse nascimento? A gente vê mais na frente sobre Nicodemos questionando Jesus e perguntando, mas como pode um homem já velho, um homem de uma certa idade, ir para o ventre da sua mãe? Jesus não estava falando desse nascimento carnal, e sim do nascimento espiritual. Você deve perguntar, mas que nascimento é esse? Aquele que não provar da água e do Espírito não pode nascer de novo. Como é esse provar da água e do Espírito? Vou explicar como diz em Mateus 10:32. Jesus dizendo, olha só, todo aquele que o confessar, ele aqui na terra, confessar Jesus diante dos homens, ele também vai confessar você diante de Deus que está no céu. Mas todo aquele que negar Jesus aqui na terra diante dos homens, ele também vai negar você diante de Deus que está no céu. O nascimento de Nicodemos, ou o nascimento do homem, é para que ele venha ter um encontro com Cristo. Como é esse encontro? A ruptura que teve, o desencontro, a ponte quebrada, que você der um passo para Cristo, você resolver aceitar Ele como Salvador, você aceitando a Jesus, pronto, você está livre da condenação eterna, aceitando e seguindo os seus mandamentos. Mas como é? Você deve dizer, se eu mato, eu não mato, se eu roubo, eu não roubo, se eu prostituo, não prostituo, se eu adultero, eu não adultero. Como é que fica a situação? Eu não faço nada disso. Aí é que entra aquele jovem, que ele tinha tudo, desde da infância, da sua juventude, ele tinha tudo. Ele dizia, tudo eu faço, sou religioso, sigo os mandamentos desde o princípio. E agora, Jesus, o que eu faço? Vende tudo que tem, segue, e me dá, vende tudo que tem, segue-me, dá aos pobres e segue-me, que terás um tesouro no céu. Ele se entristeceu, mas Jesus não estava falando para ele pegar seus bens materiais e dar aos pobres. Não, Jesus está falando da ganância que ele tinha nos bens materiais dele. Achava mais importante o seu dinheiro, os seus bens, suas fazendas, tudo enquanto ele tinha, ele achava mais importante do que seguir Jesus. Um homem simples, mas que estava com o coração findado, fixurado em resgatar aquele jovem. Aquele jovem simplesmente se entristeceu e não quis seguir a Jesus Cristo. Mas aqui nós estamos falando de um grande homem, que ele veio dos céus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso próprio Deus, desceu em carne aqui. Pessoas não dão lugar, pessoas não valorizam o Filho de Deus. Cuspido, amarrado, açoitado, foi furado, humilhado, colocaram uma cruz pesada nos seus ombros. Mas por que esse sofrimento? Só porque ele te via lá na frente indo ao inferno, e ele se submeteu a tudo isso, passar por todo aquele sofrimento, para que você viesse a ser resgatado por ele. Então, todo aquele que em Jesus crê terá a vida eterna.
mas aquele que não crê em Jesus será condenado. Me desculpe, meu amigo, essas palavras são grossas, são grosseiras, são duras, mas a realidade é o que a palavra de Deus diz. Se você acredita em Deus, você acredita na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Convidamos você a participar de um grandioso culto ali na rua principal, na Mendes Mourão, da congregação da Assembleia de Deus. Nós somos de lá. Não é placa de igreja, preste bem atenção, que vai levar você para o céu. Quem vai levar você para o céu é Jesus Cristo. Mas nós fazemos parte desse ministério da Assembleia de Deus. Estamos lá, esperando você e toda a sua família a participar desse grandioso trabalho. É um trabalho de adoração, louvor, pregação. Você vai gostar muito. Ver os jovens cantando, as pessoas falando de Jesus, as senhoras, grupo de senhoras. Você, senhora, que gosta de ver as senhoras cantando na igreja, vai hoje à noite, 19 horas, 7 horas da noite, lá na rua principal, você vai ver o quanto o trabalho é maravilhoso. Não vamos falar de vida pessoal, não vamos falar de dinheiro, não vamos falar de política, não vamos falar de nada que vai lhe desagradar. Nós vamos falar de Jesus. Jesus lhe agrada? Pois é o que nós vamos falar nele. Hoje à noite, tem culto hoje, tem na quarta-feira, tem na sexta-feira. E os nossos trabalhos é assim, aos domingos à tarde, evangelizando e convidando você a participar desse trabalho. Então, hoje, não esqueça, leve você e sua família. Você está com um problema, é financeiro, é familiar, um problema de saúde, preste atenção, já foi nos médicos, foi em qualquer lugar e já marcou, gastou muito dinheiro com consultas e nada se resolveu. Jesus está para te salvar. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? 12 anos. Ela sofreu com uma enfermidade. 12 anos. Uma enfermidade. Você ouviu falar nessa história da palavra de Deus? Olha só, um fluxo de sangue terrível. Não é 12 dias. Não é 12 meses. É 12 anos. Tinha gastado todo o seu dinheiro com o médico. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela saiu numa multidão e ela disse que se somente tocar com as suas mãos, os seus dedos, ela tocou nas vestes de Jesus e ela ficou curada imediatamente. Não foi depois de algumas horas, não foi depois de alguns dias. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, foi imediatamente aquele fluxo de sangue estancou. Por quê? Porque foi Jesus que curou ela, o médico dos médicos. Então a palavra está dita, não esqueça, Jesus te ama, Ele te ama de verdade, um amor incondicional. Pode uma mãe esquecer de um filho que amamentou, mas Jesus jamais vai esquecer de você. Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.